Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica, sempre convidando profissionais que sabem muito do tema que a gente aborda. Hoje nós vamos falar de direitos do empregado doméstico. Para isso, convidamos a doutora Marúcia Rodrigues e o doutor Odilon Garcia Júnior. Lembrando que são do Garcia e Garcia Advogados Associados. Doutor Odilon, vamos falar então desse tema tão importante que tem muita gente nos assistindo aí? Com certeza, vamos voltarmos a falar, né? Exatamente. Já falamos algumas vezes, mas agora se a gente entende que esse tema tem voltado constantemente com dúvidas. Sim. E agora a gente gostaria de dar um foco mais para o esclarecimento do empregador. Sim. Um foco um pouco mais voltado nesse sentido, apesar de serem os direitos do empregado doméstico. Claro. Mas é importante que a gente vai tocar mais no assunto para conscientizar o empregador, é isso? Preventivamente também, né? Tá. Dar essas informações, claro, falando dos direitos que tocam ao empregado doméstico, mas também falando para o empregador o que ele tem, né, que saber, né, para lidar com essa relação, né? Claro, que é muito importante, né, que é o dia a dia que eles vivem, né? Doutora Marúcia, seja bem-vinda ao nosso programa e já vou começar esse bate-papo lhe perguntando o seguinte: quais são as formas de contratação do trabalhador doméstico previstas na Lei Complementar número 150/2015, é isso? Isso aí, agora sim. Nós tivemos uma alteração, né, no ano passado, e alguns direitos já tinham entrado em vigor no início do ano, depois em setembro outros, né, vieram. Essa lei traz para a gente dois tipos de contrato, que é o contrato a prazo indeterminado, que é aquele que não tem data para acabar, e o contrato a prazo determinado. O prazo determinado ele tem três modalidades, tá? Que é o contrato de experiência, um contrato para atender necessidades familiares de natureza transitória, que é assim, tive um familiar que se acidentou, preciso de uma pessoa para cuidar dele durante um tempo, 3 meses, vamos supor, vai ser feito um contrato, né, durante esse tempo. E o contrato a prazo determinado para substituição temporária de empregado doméstico, que já tem que vai ter o seu contrato interrompido, né, ou suspenso. Minha empregada doméstica engravidou. Eu preciso de alguém para substituir ela nesse período, né? No período da licença maternidade. Aí eu contrato alguém com um contrato a prazo determinado. Né? Lembrando sempre que esse contrato tem que ser feito de maneira escrita, né? Com assinatura de empregador e de empregado, porque se ele não for feito de maneira escrita, ele é considerado um contrato a prazo indeterminado daí. Claro, doutora, e o contrato de experiência pode ser usado no início da contratação para que o empregador possa avaliar o empregado que está contratando, o doméstico? Com certeza, Garcia. Ele é muito utilizado para isso, tá? O contrato de experiência, ele tem justamente para isso, para poder fazer essa análise, né? A duração dele máxima é de 90 dias, lembrando sempre que ele é contado em dias, não em meses, porque às vezes a pessoa pensa em 3 meses e não é 90 dias. Ele pode ser dividido, a gente pode fazer, por exemplo, 45 dias e renovar por mais 45 dias, nunca ultrapassando os 90 dias e sempre por escrito. Claro. Doutora, às vezes pode ocorrer de acontecer a rescisão do contrato antes do período previsto, né? Do prazo acordado. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Pode acontecer tanto pela vontade do empregador quanto pela vontade do empregado. Se acontecer pela vontade do empregador, ele tem que indenizar o empregado com valor correspondente à metade do valor que ele teria para receber até o fim do contrato. Contratamos por 60 dias, vamos, né, tomar como exemplo. Trabalhou 30, ele teria mais 30 dias de trabalho ainda, eu tenho que pagar ainda 15 dias, né, para esse empregado. Tem que pagar metade daquele tempo faltante. Do faltante. Exatamente. E se o empregado, né, toma a iniciativa de romper esse contrato, o empregador pode descontar da rescisão dele este mesmo período, essa mesma proporção. Claro, claro. E quando o empregado doméstico é dispensado antes de usufruir das horas existentes no banco de horas, o que pode acontecer nesse caso? Pois é, a lei essa também veio trazendo essa novidade, né, de a gente poder fazer um banco de horas, né, que também tem que ser feito por escrito, assinado pelo empregador, pelo empregado, ser de comum acordo, né,
E acontece de chegar no fim do prazo, eu quero mandar minha empregada embora, mas ela ainda tem 40 dias no banco. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar essas horas como extra e a base de cálculo dessas horas extras vai ser a última remuneração dela. Claro. Né? Ainda que, mas a última remuneração dela é a mais alta, vai ser com base nessa remuneração. Né? Olha só. E as horas extras devem constar no registro de horários, de horário mesmo que haja a compensação, doutora? Sim, o registro de horário tem que ser fidedigno. Registrar a entrada, registrar a saída e registrar os intervalos. Sob pena depois de ter nulidade desse regime, por ele não representar a real jornada de trabalho que a empregada ou o empregado doméstico realizava. Doutora Odilon, na sua maneira de ver, isso dificultou um pouco para os empregados que estão perdendo muito seus empregos em função da rigidez ou não? Olha, dificultou, no meu ponto de vista, evidentemente para o empregador. E nós estávamos, né, acostumados com relações entre empregador doméstico, né? E esse empregado, de uma forma um pouco mais informal, vamos dizer assim. Mais íntima também, mais porque informal, convive na casa da gente, exato, como se fosse um parente. Né? Mas essa questão dos direitos, eles avançaram, né? Então está se otorgando direitos que eram estendidos à maioria dos outros empregados ao empregado doméstico. Então, o que é importante é que o empregador agora ele tem que se organizar. Veja bem que a gente está mencionando aqui toda hora contrato escrito. Né? Praticamente, se a gente for verificar, quem tem contrato escrito com o seu empregado doméstico? Às vezes eu pergunto para meus amigos, são pouquíssimas pessoas. E essas relações têm que ser mais formais agora, né? Não adianta só ter lá, eu estou recolhendo o FGTS do empregado e acho que eu estou cumprindo essas questões todas. Não. Tem que ter o seu contrato bem estabelecido. Eu vou ter controle de jornada. Olha, é importante que tenha. Se não tiver controle, a questão do registro, olha, ficou 1, 2 horas mais tarde. Se faz o pagamento, se registra o pagamento. Claro. Tá? Essas questões não podem mais ser deixadas soltas, né? De lado, não pode mais não, deixar. acho que tem que ser mais profissional. Sou pena de agora termos uma crescente demanda para discutir esses direitos na Justiça do Trabalho por questões informais. E o que a gente normalmente nota, e eu quero ver até a opinião da Marúcia nesse sentido, é que muitas vezes o empregado, né, está lá, ele está formalizada a situação dele, mas no rompimento dessa relação, e às vezes esse rompimento não é um rompimento adequado ou consensual, amigável, surgem discussões dentro da justiça. Mas isso eu paguei, mas eu não tenho recibo, eu não tenho, né? Vira tudo uma informalidade e aí sim. Aliás, doutor, nunca, para você, eu imagino que nunca, o rompimento dificilmente é amigável, né? Muito raro ser amigável. Quando rompe para, né, quebrar os pratos. Muitas vezes acontece isso. Não dá para dizer que isso é regra, mas dentro de uma relação dessas, que tem um contexto, inclusive, familiar, né? Claro. A gente entende que tem que ser mais formal do que existe hoje. E mesmo com aqueles casos antigos que a gente conhece, famílias tradicionais que viram as domésticas, acompanharam o nascimento do filho e tá, depois isso tem que fazer dessa forma também, doutor? Nós entendemos que a lei já exige, não é que tem uma questão mais de confiança. A lei exige uma formalidade. Essa formalidade nós temos que atender. Doutora Marúcia, vamos fazer mais uma perguntinha para esclarecer o nosso telespectador. Quanto ao intervalo intrajornada, ele pode ser concedido no início ou no final da jornada? Pois é, agora, assim, o próprio nome já diz, né, que é intrajornada, tem que ser no meio da jornada. Né? Esse intervalo ele se destina para a pessoa poder descansar, fazer a sua refeição e seguir trabalhando. Então, não tem justificativa para que ele seja concedido no início, quando a pessoa recém chegou para trabalhar, e nem ao final, né, quando ela tem que ir embora. Ele tem que ser concedido no meio da jornada para que ela possa se restabelecer e continuar, né, trabalhando. A sua jornada. Exatamente. Trabalho, né? Sem que prejudique o acordo, né, doutor? Com certeza. Mais alguma consideração, doutor? Eu acho que por hoje é isso. Então, tem mais uma perguntinha que eu gostaria de lhe fazer antes de nós encerrarmos o nosso bate-papo. E a jornada de trabalho para os empregados domésticos que acompanham o empregador em viagens, porque é muito comum isso, né? Porque levam as babás, levam... Né? Com certeza. Nas viagens, o valor hora a primeira coisa mais importante que eu considero que o valor hora
é 25% maior do que quando a pessoa está trabalhando, né, aqui. E as despesas todas devem correr por conta do empregador, não pode haver desconto de nada, né? E também tem que ser feito um contrato por escrito, né? As horas pagas vão ser aquelas efetivamente trabalhadas, então não é porque ele está trabalhando, que ele está viajando com a família que a gente vai pagar o tempo todo que ele não é obrigado a pagar as 24 horas do dia, não? Não, é só o tempo em que ele efetivamente vai estar trabalhando. O período que ele trabalhou. O período que ele trabalhou, claro. Exatamente. Bom, aí também não sai dispendioso para o empregador, porque senão, se ficar um mês fora, vai ter que pagar 24 horas por dia, não, né? Não é isso. Não é essa doutor Odilon? Claro, tem que ter um bom senso, né? Porque se levar a babá e a babá ficar cuidando do bebê durante todo o período, né? A maior parte do dia, se considera... Né? Nesse sentido, tá? Aí cada caso é um caso, né? Para ser analisado. E esses 25% a mais também podem ser negociados depois com folgas compensatórias. Pode ser, não precisa ser remunerado. Mas também por escrito. Tem que estar tudo no contrato. Mas então tá rígido o negócio. Tá bem rígido. Que beleza. Poderemos até voltar a esse assunto, porque muita gente está nos assistindo aí, muito empregador e até empregados, porque não, que nos assistem, poderão voltar a questionar esse tema, né, doutor Odilon? Com certeza. Por isso voltamos a ele. Então, primeiro agradecer a presença de vocês. A primeira vez que a doutora Marúcia veio ao nosso programa e virá muitas vezes, se Deus quiser. Obrigada. Ok, seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Obrigado, doutor Odilon. Valeu. Obrigado. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica, quando a gente falou de direitos do empregado doméstico. E, evidentemente, que a gente precisa esclarecer o máximo que pode. E, se for o caso, se você tiver qualquer dúvida, pode ligar para os profissionais que estão conosco aqui, nossos convidados, que é a doutora Marúcia Rodrigues e o doutor Odilon Garcia Júnior, que eles são do Garcia e Garcia Advogados Associados. É isso? É isso. Muito obrigado. Abraço. Obrigado. Esse foi o nosso, então, Atualidade Jurídica de hoje e agradecemos a preferência pela nossa audiência. Até o próximo programa.